Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Nessa aula iremos fazer uma boca, iremos também fazer dentes. Peço para que você se atente aos materiais que, de acordo com o que eu for utilizando cada um deles, eu vou estar falando. Aqui eu vou dar início com a lapiseira 05, com grafites 4B, que eu já vou começar a demarcar essas áreas bem escuras. Aqui não tem muito segredo, basta você preencher quando é bem escuro. Você só tem que tomar cuidado na hora de esboçar esses dentes, para não ficar nem quadrado, nem redondo demais. Que eu vou utilizando o lado macio da ponta, para já deixar bem escuro. Observa que eu vou sempre girando a lapiseira, só para ir pegando o lado macio da ponta. O papel que eu estou utilizando é o papel Lana Bristol, papel muito bom de qualidade. O indicado é você ir definindo primeiro, para depois fazer o preenchimento, para não ter perigo de você invadir certa área. Observa que os dentes já vai ficando bem definido. Que agora eu vou vir com o lápis 7B, jogando mais uma camada aqui em cima, nessa região que eu fiz com a lapiseira, que é mais para o preenchimento ficar mais homogêneo e ficar mais escuro. Se você não tiver o lápis 7B, você pode utilizar um lápis próximo a ele, pode ser um 8B, um 6B. Que eu venho fazendo a aplicação da mesma forma que eu fiz com a lapiseira.
Ou seja, eu venho girando o lápis, pegando a quina do grafite, o lado macio da ponta. Já vou aproveitar para puxar essa borda para cá. Observa que eu não escureço ela tanto. Já faço ela um pouco mais suave. E agora com o pincel menor, pincel número 2, pelo de Marta, venho fazendo com que esse grafite penetre no poros do papel. Observa que depois que a gente passa o pincel fica bem mais suave, bem mais homogêneo. Agora com o lápis B eu vou demarcar essas texturas, essas rachaduras que tem no lábios. Com o próprio lápis B eu já vou fazer o preenchimento. Observa que eu vou fazendo um movimento circular, um movimento mais comprido um pouquinho. Que eu vou fazer todo o preenchimento, como se fosse um fundo cinza. Só para depois eu vir trabalhando os volumes. Aqui eu vou fazendo, volto refazendo. Eu já deixei esse preenchimento bem preenchido, bem homogêneo. Quase que sem o branco do papel. E agora com o lenço de papel eu vou suavizar. Observa que eu vou trabalhando com movimento circular, movimento vai e vem. O certo mesmo é você se adaptar a algum desses movimentos. Aqui começou o meu maior, eu vou suavizar as bordas. Eu não fiz isso com o lenço de papel para não ter perigo de vazar muito para fora.
Agora com lápis 2B eu vou vir jogando mais uma camada. Só que a gente tem que se atentar agora, porque não é em toda a área que a gente fez com lápis B, que a gente vai fazer com lápis 2B, vai ser numa área um pouco menor. Já pego o lápis um pouco mais firme, não chego a pressionar tanto, mas já boto um pouquinho de pressão. Aqui eu já vou demarcar essa linha, um pouco mais escura. Eu vou puxando uma sombra de acordo com o que vai para dentro. Ou seja, eu vou fazendo sombra para dar volume nessa área. Que eu vou fazendo a sombra e vou espalhando para mim ver quando tiver bom, questão de volume. Que com o lápis B eu vou jogar mais uma camada, só que agora eu vou aplicar como se estivesse fazendo fios de cabelo, seguindo essas direções assim. Porque que automaticamente você já vai aplicando uma textura e jogando basicamente uma camada de cinza. Observa as direções dos traços que eu vou construindo. Com o pincel um pouco maior, pelo de massa, dando suavizando, fazendo com que essas arranhaduras que eu fiz, ela fique mais suave. Depois a gente volta reforçando elas, que agora com a lapiseira, utilizando o grafite 4B. Se você não tiver a lapiseira, você pode utilizar o lápis 4B. Eu vou vir aplicando essas sombras. Aqui eu vou escurecendo nessa parte aqui, de acordo com o que vem aqui para baixo. Eu vou preservar um certo volume, como eu também vou preservar um certo volume indo para cima.
que eu vou fazendo a mesma textura. Vou basicamente reforçando ela. E eu vou voltar com o lápis B, reforçando essa textura que a gente fez anterior. É uma textura bem suave. Aqui nessa parte de baixo eu venho construindo umas certas manchinhas, que é para dar um aspecto de textura. Essas manchinhas aqui é um pouco mais curtas do que essas que a gente fez anterior. Fazer boca, isso é um tipo de exercício que é muito bom, você praticar textura. Para você que quer um bom resultado em fazer textura de pele, eu recomendo muito você praticar cabelo, fazer bocas que tenha textura. Acredito que você vai conseguir desenvolver uma técnica muito rápida e se aperfeiçoar ela. Essa sombra aqui que eu construí, essa parte de baixo, eu vou puxar um leve degradê de acordo com o que vai para cima. Mas observa que eu não vou puxar fazendo sombreamento, eu vou puxar fazendo preenchimento com textura. Que eu estou utilizando o grafite 4B. A textura vai começando a surgir. Que agora com a caneta borracha 3.8 tombou. Eu venho construindo um certo volume nessas texturas.
corto a borracha para ela ficar chanfrada. Isso serve para mim ter mais precisão na hora de fazer esses detalhes. Aqui com o lápis D eu vou construir a sombra mais uma vez. Dessa vez mais bem trabalhada. Observa na sua imagem de referência qual lado vem a sombra, para você fazer a aplicação dela correta nessa parte aqui do volume, da textura. No caso dessa boca, ela está vindo a sombra desse lado aqui, indo para baixo. Aqui de acordo com o que vai subindo nesse lábios, essa textura vai ficando mais vaga uma da outra, vai basicamente desaparecendo. Com o pincel maior eu vou suavizar. Você vai passando bem de leve em cima dessa parte do volume da textura, para que não faça com que ela desapareça. E vai seguindo o mesmo movimento. Nessa de baixo você pode passar mais à vontade.